Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas, seres de sete além. Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Eu mudei o slogan, eu tô falando horror agora, porque terror lembra terror, né? Terrorismo, isso. A gente tem uma série de palavras proibidas nas redes sociais, quem trabalha com isso sabe. Então agora o slogan, a partir de hoje você se acostuma, porque vai ser LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Mas aí você ouve a hora que você quiser, você já bem sabe disso, porque quem é ouvinte aqui do LendaCast hoje vai viajar junto comigo, nós vamos viajar junto. Você percebeu que eu mudei um pouco a cabeça, a entrada, porque eu falei sete além, e é pra lá que nós vamos. Nesse episódio de hoje, eu amo falar e eu amo ir pra Sete Além, porque o nosso convidado é o cara que quase foi pra lá e foi ele que abriu os portais dessa outra dimensão pra nós. Esses portais que nós tanto amamos de Sete Além. Esse cara é Luciano Milesi. E aí, boa madrugada, boa madrugada. É Obrigado. Sempre é madrugada em Sete Além? Sempre eu digo boa madrugada, porque eu acredito que as pessoas devem ouvir a gente de madrugada. Ouvir a gente de madrugada, né? Tenho certeza que alguns de vocês que estão assistindo a gente aqui no LendaCast já ouviu falar, já foi ou ainda irá para Sete Além. A gente vai desvendar isso hoje. Luciano, obrigado por ter vindo aqui hoje de novo ao obrigado LendaCast. pelo convite. Sempre que você convidar, estamos aí. Aê, Luciano, ele me atende prontamente. Eu falo pra ele, vamos gravar semana que vem? Ele fala, vamos. Ele não fala assim, eu preciso ver, não sei se eu vou estar em casa, vou estar em Sete Além, né? Eu saio de lá correndo e venho pra cá. Sendo que da outra vez você gravou com a gente na terceira temporada do LendaCast, no outro estúdio, né? E, deu muitas visualizações, né, os vídeos. Muita gente veio falando, te vi ali com o Daniel, que legal que vocês se conhecem. Eu falei, conheço o Daniel há muito tempo. Lá de Sete Além. De Sete Além, se conhece. É isso aí. É verdade. A gente se conheceu acho que foi pessoalmente, na 89, né, quando eu tinha um programa de rádio. Fui lá, você foi lá conversar, você me chamou, eu fui lá, você me entrevistou. E depois a gente conversou várias vezes. E sempre que você precisar, estamos aqui para falar de Sete Além, contar as novidades. Eu sou o agente de viagem que vai levar você e todo mundo para lá. Boa, muito que bem. A gente estava falando aqui nos bastidores que a gente está programando fazer algumas coisinhas, tipo uma série, né, Luciano? Sim. Uma série de vídeos de Sete Além e tal. Mas antes da gente... Não antes, porque a gente já começou, né? Mas antes da gente adentrar para Sete Além, uma pergunta que eu queria fazer para você, que todo mundo faz para mim... E é uma pergunta muito ampla, né? Então eu queria que o cara que quase foi para Sete Além, que criou esse conceito de Sete Além, explicasse o que é Sete Além nas suas palavras. Onde é Sete Além? Eu acredito que Sete Além é um universo paralelo, mas um universo seria muito grande, ninguém explorou para dizer é um universo. Então, uma realidade paralela, um local sinistro, sombrio, assustador, muito próximo da nossa realidade, que a gente pode cair acidentalmente, não sabemos como nem porquê. Quais são os requisitos básicos para você atravessar para lá e, principalmente, quais são os requisitos básicos para você voltar, que seria o mais importante. A gente não sabe, o que a gente sabe é só por meio de relatos que nos contam. Então, eu vou ali garimpando o que contam pra gente nos relatos para criar algumas regrinhas. Mas é isso. Você pode ir por sonho? Pode. Você pode ir por viagem astral? Sim, tem um relato sobre isso. Mas tem muita gente, e a maioria inclusive, que vai de maneira física. Virou na rua errada, pegou o túnel errado, pegou o elevador errado, fez alguma coisa errada ali que levou ela para ali. E para voltar depois é aquela dor de cabeça. E a volta com relato. E geralmente o que mais me assusta são pessoas idôneas, que não têm criatividade, não querem inventar história, nada disso. Tem uma profissão sólida. Sim. E fala, olha, eu preciso te contar. E conta um relato e aí isso que a gente acredita mais, entendeu? Cara, quando você fala de ir fisicamente para Sete Além, é uma coisa que me pega. Porque até um tempo atrás eu achava que Sete Além... Você falou de viagem astral. Eu já tive experiências de viagem astral, que é aquela de sair do corpo, né? Que a gente fala que
como se o espírito saísse do corpo quando a gente está dormindo, a gente anda por aí, a gente olha na cama, às vezes a gente consegue ver o nosso corpo dormindo e fala, caramba, sou eu ali dormindo. Então, eu entendia ir para Sete Além como uma viagem mais astral. Só que, vendo alguns relatos de pessoas que foram para Sete Além, de maneira física, eu percebo que, cara, é como se fosse um portal mesmo, que as pessoas passam por ele, né? Você falou elevador, né? Você falou... Eu lembro que um que você me contava, que eu gostava muito, que era de banheiro público. Que é aquela coisa toda pichada, aquela coisa toda suja, toda fedida, né? Aquele que a gente sabe que muitos banheiros públicos são assim, que muita gente usa. Faz as necessidades fora do vaso, parece que de propósito. Ali já é um Sete Além, né? Já é uma coisa sombria. Só que aí a pessoa... Eu me lembro que você me contou não sei se você lembra desse relato, com certeza, mas porque você conta muitos relatos, que a pessoa ia pro banheiro, banheiro público, entrava na cabininha, fazia as necessidades, na hora que ela abria... outro lugar. É isso aí. A gente tem relato que um dos primeiros mais legais, inclusive, é aquele de Porto Alegre, que é um banheiro público do shopping, inclusive shopping conhecido. A moça tá com o namorado, ela vai pro banheiro. Quando ela sai, ela vê uma feira, uma espécie de feira pública livre, assim, uma exposição, não sei explicar. E aí ela vai explicando cada barraquinho que vende, uma coisa totalmente assustadora, fora da nossa realidade. E aí ela faz o quê? Como que eu vou voltar para casa? Ela não sabe de onde ela tá. Aí ela decide voltar pro banheiro para se proteger ali. E aí é onde ela retorna. Se falou de portais físicos, eu vejo que pelos relatos, as pessoas elas precisam de duas coisas. A porta e a chave para atravessar qualquer lugar. A porta seriam os portais. Então, assim, no mundo inteiro teriam pontos específicos onde a realidade, o tecido da realidade é mais fino. E qual seria a chave? A consciência. Então, se você passar por um portal e tiver com o pensamento correto, não sei qual seria o pensamento correto ou errado, vamos dizer assim, você entrou para esse outro mundo. E para voltar seria a mesma coisa. É o que eu percebo pelos relatos. E por projeção astral, projeção da consciência, nós temos muitos relatos assim, a ponto de eu ter criado até um canal novo só para falar disso, que é o Detetive Astral, que é um cara que investiga o universo astral. Então ele vai em mundos que chamam ele, resolve problemas de pessoas do mundo físico. Eu quero saber se o meu marido, ele no astral, ele resolve o problema, que é o Detetive Astral. Mas em relação a Sete Além, a gente vê muita coisa física, sim. Da pessoa tá dentro do carro com o marido, com a esposa, entrou num túnel. Mas aqui não era nosso bairro? Mas cadê? Vai parar num morro. Aí eles se separam. É engraçado que esse relato específico que eu tô falando, ele tem duas versões. Eu recebi a versão do cara, e aí o cara falou, vou pedir pra minha namorada mandar a versão dela também, porque ela teve outra experiência. Porque eles se separam. Aí ele desce do carro e ela fica. Ele vai numa casa onde as pessoas andam de costa e perseguem ele. E aí medo. E aí quando ele volta pro carro, ela não está, depois ela aparece, ele volta, e quando ela aparece, ela conta para ele outra coisa. Ela ficou mais tempo que ele lá, ela viu coisas que ele não viu, e aí eles voltam pelo túnel e vão parar no mesmo lugar. Então, como é que é? Só para eu entender. Então é um casal que tava num carro e passou por um túnel. Foi em algum lugar específico isso? Eu não me lembro se eles citaram a cidade. Geralmente citam, às vezes pedem para não dizer. Geralmente é quando a pessoa tem alguma posição, cargo, e ela não quer se queimar, assim, algo assim. Sim, ou não quer parecer doida, né? Ou despertar a curiosidade da família, ou parecer doida. Como você falou. Não, as pessoas falam muito para mim, falam, Daniel, aconteceu, eu fui para Sete Além. Mas as pessoas falam que eu tô doido, que eu fumei alguma coisa, que eu fumei uma ervinha, que eu não sei o que. Eu falo, calma, me conta tudo. Aí a pessoa, vou te contar tudo. Então, era um casal que passou por um túnel? Como é que é essa história? Eles estão voltando de uma festa da casa de outro casal, e ela tá super cansada, ela tá meio que dormindo. Eles entram no túnel, o rádio falha, e aí ele pensa, isso sempre acontece, é túnel sempre acontece. Na minha cabeça, eu imagino sempre o túnel Maria Maluf ali. Não foi lá. Mas eu imagino lá. A gente tá tendo telepatia, porque eu imaginei esse túnel. Mas não foi lá o relato, mas eu imagino lá, quando eu leio, quando eu ouço esse relato novamente, eu revisito. E aí, eles andando ali, ela já começa a ter uns lances meio falar coisas
estranhas, meio que dá a impressão até de possessão. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, parece um relato de possessão. Porque ele começa a dizer que ela está tendo alucinações. Ela começa a falar, você, isso e aquilo, ameaçar. E ela meio dormindo, assim, a voz dela né? muda e ela fica soltando um grave, assim, meio... Você falou que ela tava cansada, eu imaginei ela meio dormindo. Na minha cabeça. Isso mesmo, Tipo meio isso dormindo. mesmo. E aí e engraçado que na versão dela, ela não fala que aconteceu isso. Ela fala que ele, dirigindo no túnel, começa a ter uns chilique lá, uns tremeliques. São visões diferentes da realidade, distorcidas da realidade, né? E aí, quando eles atravessam por outro lado, ele fala assim, poxa, Luciano, era pra estar meu bairro ali, mas está um descampado, mas escuro, eles estão de madrugada. Mato pra todo lado, e aí aquela história, em vez de voltar, você continua seguindo reto. E aí ele fala, tem um riozinho, um riachinho no meio aqui, todo sujo, a gente vai indo. Tem umas casinhas, parece assim meio que litoral. Eu falei, pô, onde eu tô? Encosta. Aí quando ele encosta, ela sai do carro correndo. Essa é a versão dele. Ela sai do carro correndo e vai pro meio do mato. Aí ele vai atrás. Meu Deus. Não a encontra, mas acha essa casinha. Aí nessa casinha tem as pessoas que andam de costa indo atrás dele, perseguindo ele andando de costa. Ele não vê o rosto delas. Elas ficam exatamente sempre posicionadas para você ver só a nuca. E ele estranha porque quando ele olha primeiro na casa, ele vê todo mundo de costa. É uma casa, um casebre, que ele descreve bem simples. De costa para ele, né? De costa para ele. Aí, quando ele pensa em falar se alguém viu a noiva dele e tal, a namorada, já sai alguém andando de costa, ele já fica no medo. Eu já correria. Já corre, e aí a pessoa persegue. E aí tem todo um desenrolar que eu confesso que eu não lembro detalhes, mas essa foi a versão dele. E aí ele consegue voltar a achar a namorada. E aí a versão dela, ele tem o problema. Não tem essa história da casa, eu não me lembro agora. E eles se distanciam, né? Eles saem do carro e ela sai correndo. Isso. Porque ficou meio estranho. E esse é um relato que você recebeu de seguidores? Sim. Relato real. Os relatos que eu coloco ou são de seguidores do canal ou dos grupos de redes sociais ali, dos grupos que todo mundo tá. Facebook, Caramba. essas coisas. Esse me pegou, de gente andando de costa dentro da casa, uma casinha. Eu adoro casa abandonada, né? Mas chegar lá as pessoas andando de costa, porque é um fato totalmente inusitado. Eu me lembro que você contou uma. Infelizmente não, né? Felizmente, mas infelizmente talvez pro Luciano. Daqui a pouco a gente vai ter que contar a sua história, porque muita gente pede sempre para falar do ônibus. Mas só para eu não esquecer, que eu sempre esqueço dessa história, você me contou uma história uma vez de um tambor. Sim. Como que era essa história? Que era um tambor que colocava em cima das pessoas, se eu não me engano? Isso. Essa aí, o interessante é que eu conversei com a pessoa. Foi na época do Orkut, eu tinha um pouco mais de tempo e disposição para ficar para investigar. Tal. Não, eu fui lá, no bairro da Saúde aqui em São Paulo, fui na casa do senhor, o senhor Márcio. Ele... O que eu amo é que tem lugar... Tem local e tem o nome das pessoas. Esse aí eu tenho até gravação. Só que os filhos falaram, não é pra não publica. Mas esse aí, né? Isso na época do Orkut já. Sim. E aí eu deixei até de lado, mas eu posso contar sempre a história. E o nome dele não tem como já esconder, que eu falei tanto já. O nome é Márcio, mas Márcio no bairro da Saúde tem um monte. Então, alô, seu Márcio. Assim que ele mudou pra lá, ele mudou para aquela casa, tal, no bairro, casa bonita, tal. No segundo andar tinha um tambor estranho, grande, feio. Ele descreve o tambor, é um tambor feio mesmo. Aí ele fala, vou jogar essa porcaria fora amanhã. Acabei de mudar para cá, tal. E ele meio que esquece o tambor lá. Ele vai pondo as coisas dele na casa. Aí ele vai fazer, logo no primeiro final de semana, ele faz aquelas festas para trazer os amigos, para falar, gente, mudei para nova casa. Chamar os parentes para conhecer, tal. Um bota dentro, vamos dizer assim. Aí ele faz essa festa, dá tudo bem. Só que ele chama alguns vizinhos também e vem um casal de idosos. E o casal fala assim, me diz uma coisa, seu Márcio, o senhor mudou pra cá, tinha um tambor aqui em algum lugar dessa casa? Ele fala, tem sim um tambor lá, feio demais, já era pra eu ter jogado fora. O casal, não joga. Ó, te dou uma grana pra você vender pra gente. Ele fala, eu ia jogar fora, você tá me dando uma grana, amanhã eu levo pra vocês. Aí ele fala, beleza. Aí acaba a festa, todo mundo vai embora, ele nem pegou o dinheiro dos velhinhos. Se alguém pergunta isso pra mim, eu não falo, agora eu quero ele. O que tem esse tambor? Eu, dependendo da grana, hoje em dia eu vendo. Você vende. Entrego. Eu chego batucando. Aí ele despede de todo mundo, limpa a casa, tal, ali de madrugada, toca a campainha de novo, ele olha lá, é um rapaz um pouco mais novo assim. Ele não entende, eu digo, uma faixa de 30 anos.
Ele não entende quem é essa pessoa, ele abre, aí o rapaz se apresenta. Ele fala, eu sou fulano de tal, filho do casal de velhinhos que tava aí e tal. Posso entrar? Ele, claro, entra aí e tal. Pô, você devia ter vindo na festa. Não, eu nem moro aqui. Eu só vim para perguntar. Meus pais, eles pediram pro senhor um tambor que tem aqui? Aí ele, sim, pediram. Ele, o senhor quer quanto para destruir esse tambor? Para não entregar para eles? Fala que quebrou, fala que o senhor tava descendo. Deus, eu já duplicava dobrava o preço do tambor na hora. Quem dá mais? Quem dá mais? Quer que quebra, paga tanto. Quer que... Aí ele, tá, eu posso até fazer, mas é um pedido meio estranho, meio que me comprometi com o seu pai para entregar para eles. Aí o rapaz fala assim, não entrega, gente, por favor. Por quê? Deixa eu contar. A gente era criança tal, a gente chegou a morar nessa casa um tempo. E meus pais, eles estudavam umas religiões do começo da cidade de São Paulo. Umas religiões que ele não sabe de onde vieram, se tinha ligação com a Europa, se tinha ligação com o indígena, é tudo misturado, ele não sabe a origem dessa religião. Os elementos dessa religião ele não sabe. E os pais dele estudavam essa religião, eram meio que adeptos. E aí essa religião envolvia esse tambor, e esse tambor era usado para educar crianças. Então a criança que era muito feliz ali na passagem da idade, com 13 anos ela obedeceu, cumpriu tudo que tinha que cumprir. Uma criança boazinha, né? Não uma criança encapetada. Vamos recompensá-la. Ela entrava embaixo do tambor e eles davam uma batida no tambor, só uma. Tum, tum. Aí quando levantava, a criança tinha sumido. Aí a criança aparecia dali a horas, assim. Aparecia dali a 4 horas, toda feliz. E ela aparecia do meio do mato, assim, ó. Voltei, gente. Isso é roteiro de filme. E onde você tava? Aí ele falava assim, eu tava em Sete Além. E como ela só tem tarde, nunca é noite nem dia, é finalzinho da tarde, um monte de criança brincando, um monte de tia cuidando da gente, tia chocado. Feliz, elas dão coisas gostosas pra gente comer. Só que eu não fiquei lá só 4 horas. Pra vocês foi 4 horas, mas eu fiquei um dia inteiro lá e foi muito bom. E no final do dia veio uma tia muito bonita, muito boazinha e me levou ao caminho de casa. E eu vim pra cá. Aí todo mundo, feliz. E quando a criança era ruim... Todo mundo, a criança... Parabéns, tô louca, né? Quando a criança era ruim, eles vão punir. Punha a criança embaixo do tambor e batia 2 vezes. E levantava o tambor, a criança tinha sumido. Ela não voltava dali 4 horas, ela voltava dali alguns dias. Toda estrupiada, arranhada, machucada, descabelada, desnutrida. E eles falavam, onde você estava? A criança falava, eu estava em Sete Além. E como é lá? É uma caverna lamacenta que fora tem um pântano, fica saindo umas mãos assim arranhando, não tem comida e aparecem uns velhos e eles tratam a gente mal, eles já jogam umas coisas pra gente comer, uns bichos ali, não sei o quê, e não pode dormir. E eu fiquei 1 mês, na percepção da criança passou 1 semana, mais de dias, assim, mais dias do que ela sumiu realmente. E é muito sofrimento, não sei o quê, até que no final um velho vem e arrasta a gente e fala, vou te levar pra fora. Que lá era uma mocinha boazinha, fofinha. E agora é um velho. Vai daqui, moleque, criança. E traz a criança. Aí o cara contou isso aí pro senhor Márcio e falou, e aí eu quero o tambor de volta. Eu fui uma das crianças que ficou 4 dias lá. Antes fosse, mas ele fala assim, a gente não acredita, eu não acredito nessa religião, não acreditavam. A besteira que meus pais acreditavam, e eles não seguiam essa religião, eles estudavam e contaram pra gente isso. Mas eu e meu irmão, a gente não acreditava. Meu irmão entrou nesse tambor quando a gente era pequeno e eu bati lá 7 vezes. E meu irmão até hoje não voltou. Eu sou adulto, a gente tinha, sei lá, 8, 9 anos e até hoje meu irmão não voltou. Deu até na mídia, pode procurar no jornal da época, no bairro da Saúde, meus pais foram investigados, porque sumiu meu irmão. E até hoje ele não voltou. E a gente não sabe se ele vai voltar, porque se a criança que ficava... uma batida, 4 horas, um lugar 2. bom, isso. 2, ficava uma semaninha, lugar ruim. Imagina uma batucada. Meu irmão foi depois de 7 batidas, que ele não voltou até hoje. Foi pra 7ª camada de Sete Além. O super inferno ele foi, sei lá. Sei que aí o cara quebrou o tambor e mentiu pros idosos ali que quebrou o tambor? Quebrou. Eu já ia lá na saúde agora. Não, mas eles... Casa do Dr. Márcio. Depois que eu contei esse relato, tanta gente me mandou mensagem falando... Eu já vi esse tambor. Outros falando, eu tenho. Então me mostra uma foto, aí não manda. Eu caio numa dessas assim, eu acredito, né, na pessoa. Eu também acredito. Eu acredito em tudo até que prove o contrário. Aí a pessoa não manda foto, nada. Já teve gente que pediu pra mandar foto. Teve uma mulher que ela falou pra mim,
Eu sei qual é essa religião e eu peço respeito, não comente mais sobre isso, mas eu também não. Ela não deu mais subsídios para eu. Eu falei, então me fala mais detalhes. Eu queria que você comentasse, porque eu quero Se saber ela der qual é. detalhes, aí eu respeito e paro de falar. Mas como ela até agora não falou, só disse, não fale mais. De repente aparece um monte de gente lá na minha casa. Entra aí no tambor daqui a pouco. Entra no tambor. Vamos bater umas 20 vezes aí. Vamos ver pra onde você vai. Caramba, que história incrível, Luciano. Bem E legal. isso, mas esse relato chegou pra você? Como é que foi? Na você época ficou do sabendo Orkut, dessa história? entraram no grupo várias pessoas da comunidade para me perguntar por que você criou uma comunidade chamada Sete Além, que eu não expliquei nada. Onde você ouviu essa palavra? Eu contava meu relato do ônibus, brevemente, e aí a pessoa falava assim, posso contar o meu relato? Tal. E esse cara falou, deixa eu contar o meu relato. Aí ele contou bem resumidinho, nem chegou esse detalhe. Falou, tambor, criança, Sete Além. Aí eu falei, onde você mora? Porque eu morava no Ipiranga. Onde você mora? Eu moro no Ipiranga. E você? Eu moro na Saúde. Eu falei, vizinho. Posso ir aí? Intervalo aí de um tempo que não tava fazendo nada, fui até a casa do cara. Aí ele deixou até eu gravar. Só que os filhos dele falaram pra mim, não divulga. Tá, meu pai contou isso aí pra gente desde quando a gente era pequeno, pra gente ficar com medo do tambor. Me lembra, até que na hora que você falou das crianças, pra punir as crianças indo pra lá, que elas voltam desnutridas, eu já pensei, atenção ECA, como é que é? Instituto da Criança, do Adolescente, não pune a gente, que isso é uma lenda. E é o tambor, eu não tenho nada a ver. É um tambor, né? Isso me lembra muito aquelas histórias que minha avó contava, minha mãe contava, de na minha época era a lenda dos palhaços que vinham na Kombi. Os palhaços da Kombi, eles vêm e eles levam crianças para fazer sabão. Eu ouvia isso quando eu era pequeno, né? E me lembra muito essas histórias, mas o fato de você ter ido até a casa do cara, do seu Márcio, né? E ouvido da boca... Foi ele que contou? Ele contou. Será que é vivo ainda, seu Márcio? Posso testar. Eu não sei se eu ainda consigo achar a casa dele, mas eu acho que sim, podemos um dia combinar. E você foi na casa que aconteceu isso? Na casa onde tinha Sim, é uma casa normal. Uma casa normal. Sobradão. Garagem, sobradinho, menorzinho. É normal. Na Saúde. Ele me recebeu na sala, conversei com ele, faz muito tempo isso. Caramba, Luciano. Na minha época, você falou do palhaço, eu ouvia uma assim para não conversar com estranho. Sim. Porque um amigo meu... Eu não sei quem é esse Deu menino. doce, não. Esse é tipo... Nunca você sabe quem é a pessoa. Os adultos contam sempre a lenda. Amigo, fulano de tal. Fulano de tal tava no Parque Dom Pedro. Chegou um cego para ele e falou assim... O senhor sabe onde fica esse endereço aqui? Aí meu amigo, né, uma pessoa do contato, que a gente nunca sabe quem é, falou assim... é aqui pertinho, nós estamos aqui do lado, é na rua de trás. Aí o senhor pode me levar lá, por favor? Aí ele, já que eu tô aqui, dá o braço aqui que eu te levo. Aí no que ele foi levando, ele viu o carro de polícia chegando, o cego já tirou o óculos, já saiu correndo também, não entendeu nada. Ele falou, eu ia levar o cego bem naquele endereço, ele viu a polícia chegando, ele saiu correndo, vou falar com a polícia. Polícia, eu tava trazendo aqui um cego, aí é um açougue. Aí a polícia fala, não, a gente tá estourando esse açougue aqui, porque aqui tem umas denúncias, não sei o quê. O que você tinha aí no bilhete aí que era pra você entregar? Que o cego tinha dado um bilhete para ele levar no açougue. Tava escrito, este é o último que eu trago hoje. Nossa, essa eu nunca ouvi. Não, essa daí eu tinha mó medo. Essa era um curta legal pra gente brincar, porque ninguém quase lembra dessa história. Essa do tambor, o tambor já chama. Tambor de Sete Além. Essa do tambor pra mim é maravilhoso. A história do ônibus, eu acho que é a sua também, dá um belo de um curta. No outro episódio do LendaCast, a gente contou uma história da menina da escadaria, que o pai dela vai buscar ela pra ir pra uma festa, ela desce correndo a escadaria do prédio na frente, na hora que ela volta, ela já não tá mais no prédio, ela tá em outro lugar, ela encontra um homem de amarelo, alguma coisa assim. Então essas histórias pra mim me pegam demais, assim, sabe? E são todos de maneira física, porque você vê que as crianças do tambor, elas desaparecem mesmo, fisicamente. É um passe de mágica. E o fato dela voltar no meio do mato são os portais, né? Tem uma série, você me falou dessa cena do mato, que eu sempre gosto de falar de série e filme, que o pessoal sempre me pede, então eu vou falando pra ficar de dica aí. Mas tem uma série que chama Resurrection, né? Resurrection. Queria falar com sotaque, mas não consegui. Resurrection. A Anitta me ajuda aqui, ó. Uma vez eu ficava falando Rhode Island, ela Rhode Island. Resurrection, que é a ressurreição, né?
Tem uma cena que você me falou que eu lembrei agora, que um casal perdeu o filho deles faleceu acho que há 28 anos, né, lá atrás. E aí, do nada, esse menino acorda na China, numa plantação de acho que era uma plantação arroz. assim. Arroz, alguma coisa assim. Você assistiu a série? Não, é porque o chuteiro... Imagina, né? Eu ia falar milho, mas eu ia falar... Os caras só plantam arroz, mancado. E aí, ele acorda, tem tipo uma água assim, é tipo um mangue, sabe? Uma água, ele... então é arroz mesmo. ele tá deitado assim, com a água aqui assim. Tem um búfalo, aqueles búfalos bem grandão assim. E aí o menino acorda, a série começa assim, né? A câmera vindo de cima, assim, aquele enquadramento maravilhoso. E ele começa a ver uma feira também. E aí... o pessoal pergunta pra ele, os policiais, você veio de onde? Ele não fala, ele só vai apontando. E aí quando ele chega em casa, o casal descobre que é um filho que morreu há muito tempo e eles começam a voltar. Então é uma série que as pessoas começam a voltar da morte. Vários mortos voltam. Eles vão voltando. Bacana. E aí tem essa cena que o menino volta ele volta numa plantação. Então a plantação também tem essa coisa mística, né? De você vai adentrando, que falam que tem as pessoas, os moradores da mata, né? Os espíritos Totalmente. que moram no meio da mata, das plantações e tudo mais. Então, aí pode ser um belo de um portal para Sete Além. A pessoa tem que ser muito cega se ela não enxergar nada. Quando ela parar o carro, desce ali a estrada de Santos, para no meio da serra sozinho, baixa o vidro e fica olhando no meio do mato ali. Só fica olhando. Duvido que você não vai ver nada. Você não vai ouvir nada, uma risadinha ou alguém te olhando ali. Desculpa, correndo, depois que você fizer, o trauma fica por Já sua conta. era, né? Inclusive, eu sempre acho que você falou das estradas de Santos, tem umas partes que são portais, cara. Que você passa, você fala, isso aqui tá estranho. Eu já passei aqui. Isso. Então, assim, tem um monte de lugar assim que a gente olha e a gente... Eu, pelo menos, eu identifico que são lugares estranhos e talvez sejam lugares muito próximos de Sete Além, né? Pra você simplesmente... E o que é engraçado, você falou que muita gente cai em Sete Além, né? Tropeça no sentido de vai parar sem querer. Sim, a maioria. Né? E isso me lembra muito, é mais atual e talvez tenha bebido da fonte de Sete Além, que é Backrooms. Né? É verdade. Não chega a ter bebido da fonte, mas é bem interessante mesmo. Mas você não sabe. Muitas ideias dos norte-americanos aparecem. É muito igual aqui, ó. Você sabe se ele ouviu? Vamos ouvir aqui, ó. Let's take this. Oh my God, Brazilian have so good stories. Tô de olho em vocês, os norte-americanos. Porque Backrooms é exatamente isso. Você pode estar andando, tropeça e você cai dentro de Backrooms, né? Que também é um universo paralelo. O Backrooms, pelo que eu li do criador mesmo, ele pegou a ideia dos videogames, dos glitches. Se você jogasse videogame antigo, Atari ou daí para um pouquinho mais moderno, mas não muito, tem uns pontos do game que você cai que o programador não programou. Isso acontece muito. Caramba. Se você jogava ali, sei lá, Adventure, é um jogo de Atari antiquíssimo. Se você comprava o Atari, vinha o Pac-Man ou o Adventure. E quem vinha com o Adventure dava azar. E inclusive era um jogo bom, porque era um quadradinho que pegava espada, matava dragão, não sei o quê. E tinha uma ferramenta no Adventure que era uma ponte. Você punha essa ponte em qualquer área do cenário, você atravessava para outra tela. Era um negócio meio bizarro. Só que tinha um morcego no jogo. E esse morcego ele passava na tela e roubava as coisas da tela. Porém, se você entrasse na ponte e ele roubasse a ponte, que isso não estava previsto na programação, você ficava no meio e era obrigado a desligar o jogo. Porque você não ia ter como... A gente falava que era tilt. E você ficava vendo duas telas. Então era como se você atravessasse um backroom. Você foi para uma sala de trás ali que não estava combinado. Caramba. E aí o cara pensou, será que a realidade não tem isso? Será que a realidade não tem um bastidor? Que a gente pode chamar de falha na Matrix. E através dali você pode ir para qualquer outro lugar. Porque uma backroom é um bastidor para onde eu saio. Da nossa vida. E vou para outro lugar facilmente, abro outra porta ali. E aí ele começou a desenvolver isso. Ele tem um monte de curta no canal dele, é bem legal. Eu acho que esse cara que você está falando, ele fez um que chama The Backrooms Found Footage. É o Kane Pixels, que é o canal dele, né? Um cara de 17 anos. Que até o primeiro tem ele andando de skate, os amigos. Isso, Nesse filme de Backrooms, ele tá com os amigos, acho que não sei se jogando basquete ou andando de skate, tem um cara
cara com uma máscara de macaco. E eles estão andando, aí o cara que tá gravando cai em backrooms. Você falou disso dos videogames, eu me lembrei do Super Nintendo, que no Mortal Kombat tinha... O criador do jogo colocou um código que na hora que ele aparecesse na tela, ele fazia... Toasty! Toasty. Pra mim, você vê que eu nem... Pra mim não era Toasty, pra mim era Toasty. Você vê. Você tá rindo do que aí? Era um percentual de vezes muito assim, até você conseguir aparecer ali. Ele Isso aparecia... desde a época do fliperama. Você fazia um código e você ia pra uma outra tela. Não é? Isso. Cara, e tinha algumas coisas escondidas no jogo. Tinha um cenário que era umas árvores, que elas ficavam no fundo, assim, que elas tinham um rosto. Elas ficavam... Assim, a minha cara, né? E aí, se você fizesse uns códigos certos, você conseguia ir pra trás desse cenário e jogar com outros jogadores, jogar no outro cenário. Eu lembro que tinha um cenário que era escondido, que era um cenário de um cemitério, e eu amava. E eu ficava, caramba, que código secreto é esse? Que jogador secreto? Era difícil. Você tinha que lutar com fulano, não tomar nenhum golpe, depois que ele soltasse o especial, era super raro, que tinha um código, difícil pra... Um código que era select AB, 2 pra frente, 2 pra trás. E aí você cai o dedo. E eu conseguia fazer. Mas eu lembro do jogo dos X-Men que você enfrentava o Mojo, que tava numa cadeira que voa e tal. E chegava num ponto do jogo, se você avançasse muito, era do Nintendo também, que ele dava uma programação. Você tinha que invadir, hackear lá a programação do Mojo. E eu lembro que parava aí. Todos os moleques da rua paravam, porque dava lá uma frase em inglês assim: shut down the system, desligue o sistema. E aí, pô, ganhamos o jogo? Ganhamos, legal, né? Tchau. Não. Se você desligasse o reset lá, reiniciasse, mas tinha que ser em 40 segundos, você ia pra próxima fase. E os caras não contam. Cara, na época, ninguém tava ligando, não conta. né? Tinha na época eu comprava até revistinha na banca pra descobrir os códigos. Isso. Então, quer dizer, essa coisa de universo paralelo, ela tá na nossa realidade há muito tempo já. Ah, sem dúvida. Muito tempo, porque o primeiro contato que eu tive com o universo paralelo foi Silent Hill, né? Silent Hill também tem essa coisa de você entra num lugar que você não sabe onde é. Se você entra em Silent Hill, você nunca consegue sair de lá, né? Inclusive, só para ter um corte, tem uma cidade, acho que, se eu não me engano, é na Pensilvânia, que chama Centralia, que é a cidade que inspirou Silent Hill. Já ouviu falar disso? Não sabia não. Mas é engraçado o Silent Hill porque tem essa questão... É uma cidade real, né? Assim, sim. Na história na também. História. Ela não é uma outra dimensão. Não. Porém, quando você entra... Já era. Aí você vai estar sujeito às criaturas e tudo. Sim. É muito legal mesmo. Eu lembro que era no filme, era um jogo, né? O jogo eu não joguei, não conheço muito. Mas o filme era uma cidade que todo mundo falava, você não pode entrar em Silent Hill. E é tudo que eu quero, né? Onde encontrar uma cidade com um monte de placa fechando a cidade. Aí ela num acidente, ela passa, ela quebra tudo com o carro. E aí ela entra nessa outra cidade, mas que é uma outra dimensão, que a noite faz... Mas os jogos são muito bons. Você tem que jogar. É incrível. Tem que jogar os jogos. Eu preciso. Cara, você sabe que eu sou muito velho de cabeça, porque cabeça assim, eu parei no Super Nintendo no Donkey Kong. O máximo que eu fui, porque depois veio o PlayStation, aí depois veio o Nintendo 64, aí já descambalhou tudo, que pra mim já era. Não peguei mais nada disso. Gostaria de ter pego, mas não rolou. Então eu era Donkey Kong também tinha fase secreta. Mario Bros tinha fase secreta. Em PlayStation eu peguei Crash Bandicoot, algumas coisas assim, mas o Resident Evil também não peguei, aí depois já era. Mas a gente falando de Silent Hill é uma coisa que eu não peguei. Eu gostei mais do filme, tanto que o pessoal critica o filme, fala que não. Mas eu gostei muito mais do filme. Mas o que eu queria, só pra gente relembrar e pra gente não esquecer, porque a gente tá falando aqui de Silent Hill, a gente tá falando de Backrooms, a gente tá falando principalmente de Sete Além, porque Sete Além eu sempre falo que é o nosso universo paralelo do Tupiniquim, que é do Brasil aqui, né? Que é nosso. Aqui você pode ir a suaves prestações, você vai para Sete Além, aqueles loucos. Mas a gente tá falando de Sete Além. Mas o que mais me chama atenção, Luciano, é que, pra mim, talvez você não tenha noção disso, porque você tá dentro de você. Mas você, pra mim, é uma lenda viva.
Porque você quase foi pra Sete Além. O cara tá aqui, ó, entendeu? Ele entrou no ônibus. E essa história do ônibus, a galera, sempre que eu conto, a galera fica, esse cara é louco, falando de mim e de você, né? Sim. Esse cara que tá contando é louco, é mentira, ele é mentiroso. Porque você é escritor também, né? Sim, roteirista, escritor. E aí o pessoal fala assim, não, ele criou essa história e tal. Só que o que mais é legal, que o fato de você ter... Vamos supor, então, vocês haters, que o Luciano criou essa história. Ele criou na cabeça dele e nunca aconteceu, criou. Só que na hora que você joga essa história do ônibus na internet, a mágica acontece a partir daí. Sim. Porque pessoas que você não conhece e que você não tem contato e nunca ouviu, elas também começam a relatar. Sete Além? Eu já fui pra lá. Então, quer dizer, a mágica de Sete Além, ela já existia, certo? Sim. Eu tenho uma amiga que é jornalista, que é a Ana, que ela é até moderadora, administradora ali das redes de Sete Além, que ela até fala a respeito disso, porque muita gente fala que eu invento todos os relatos. A gente tem 400 relatos no canal. E elas falam, você inventa todos os relatos. Puta criatividade, Só que eu tenho né, até as pessoas que contam. Tem pessoas que pedem, pode dizer meu nome e eu vou entrar na live e vou me identificar. E vai confirmar. Então a pessoa pensa, eu tô o quê? Tô usando um robô ali? Não, a própria Ana tem relatos dela, que ela e o marido viram pessoas 2D, pessoas bidimensionais. Meu Deus, como lá assim? no MASP. Ela tava com o marido dela de madrugada de carro. Ela olhou pro alto do MASP e viu duas pessoas andando. Quando elas viraram de lado, elas eram como se fosse papel. E altas e com os membros alongados e elas andando. Eu vi isso no desenho do Pica-Pau. Que ele tinha um alguém grandão é atropelado, assim. sempre Aí fica. chatava a pessoa assim, né? E aí eu recebi depois outro relato das pessoas 2D. Tanto que eu falei, peraí, estamos sendo invadidos pelas pessoas bidimensionais. Porque são como se fossem sombras, né? Mas enfim. E aí assim, a Ana diz isso. Ela fala assim, se ele tá inventando, ele tá tendo que pagar muita gente ali pra fingir que é dona do relato. Sim. Porque é muita gente. Pô, tem 400 relatos no canal, né? Então tem... Caramba. E essa questão de roteirista e escritor é minha identidade secreta, porque na verdade eu sou profissional de marketing, meu trabalho é outro. Sim. Quem me dera poder dedicar só à literatura Sim, que aqui no Brasil cinema. Não é tão fácil viver da arte. Né, da literatura. Então, com certeza, mas tem sim muitos relatos que as pessoas falam, duvido, você está inventando tal, e aí eu deixo a pessoa pensar. Eu gosto mais daqueles que falam, duvido, não acredito, mas gosto de vir aqui no canal. Sim, é o que a maioria eu ouço também. A galera fala que eu briso, que eu fumei um antes. Gente, eu queria falar uma coisa nesse LendaCast, até um editorial. Eu sou o cara mais careta que vocês podem conhecer. Luciano, eu não bebo, eu não fumo. Eu nunca na minha vida eu fumei. Eu nunca na minha vida usei nenhuma droga, a não ser analgésico para dor de cabeça ou remédio, né? Que também é droga. Mas eu nunca usei nada. Eu sou totalmente limpo a vida inteira. Eu tive um histórico em casa, né? Meu pai é alcoólatra, né? Ele, hoje em dia, ainda bem, graças a ele parou de beber faz 10 anos. Mas eu tive um histórico de alcoolismo dentro de casa, então eu não bebo e não uso nada. Eu falo que o dia que eu beber, eu vou ser ao contrário. Porque a galera bebe pra perder a timidez, pra subir na mesa e tirar a roupa. Você já é eu solto, sou ao contrário, porque eu já sou assim. Então se eu beber, eu vou ficar... É verdade, mas é fato. Entendeu? Então, quer dizer, eu não fumo, eu não uso, eu nunca usei nada. Eu não preciso, né, comprovar, mas nunca usei nada, isso é verdade. E eu adoro essas histórias. E quando eu ouvi a história do ônibus, que eu queria que você contasse rapidamente, se você puder, claro. Porque muita gente... Sempre tem gente nova chegando, né? Sempre. Pra conhecer Sete Além. Muita gente, inclusive, vai comentar nesse seu vídeo, não conhecia Sete Além, nossa, que legal. Muito mais gente vai falar, não conhecia Sete Além, não conhecia esse cara, quem é esse cara? Tem gente que fala, já conhecia Sete Além, nunca ouvi falar no Luciano. Isso eu acho mais legal. Sim. A história do ônibus é minha. Eu já tive sobrinho meu que veio me contar a história do ônibus. Ô tio, tem um cara que quase foi. Aí você fala assim, fui eu. Eu tenho filhos em várias faixas, inclusive adolescentes, quando eram também, que falam isso. Poxa, perguntaram se o meu sobrenome é do tal Luciano Milici, que é do ônibus. Aí eu falei que era você, pai. Eles duvidaram. Falei, traz aí. Aí eles trazem, os meninos ficam todos, pô, você é o cara do ônibus. Seria legal se você fizesse um personagem. Sou eu. Eu não falo mais isso, aqueles bem loucos, né? Eu não falo mais sobre isso. Saiam daqui. Aí a pessoa sai e sai. Eu já fiz meio assim, eu já falei, já trouxeram pro escritório assim de casa e eu falava assim pros amiguinhos do meu filho.
Ó, gente, se acontecer alguma coisa, se vocês virem alguma coisa, não se mexam. Meu Deus, essa Os criança moleques já ficavam assim, traumatizada. meu filho falava, para, pai, vai, para. Eu, não se mexam, se vocês virem alguma coisa aqui, não. Eu falava sério. E as crianças sim, né? Mas, então para vocês entenderem, o Luciano, que tá aqui nesse LendaCast hoje, ele é o cara que pegou o ônibus e quase foi pra Sete Além, né, Luciano? Isso aconteceu nos anos 90? 90. É. 94, ano que vem vai fazer aniversário. Foi, o ano que vem a gente tem que fazer uma festa dentro do ônibus. Tem que ser uma bus party. Bus party. Sim, foi em 94. Engraçado que eu conto essa história e já fizeram até vídeos me desmentindo. Tem assim um vídeo de mais de 2 horas da pessoa pegando cada detalhe. Eu acho que eu já vi esse vídeo. É um menino, o canal dele, como é que chama? Não sei se é Dissecando... Dissecando Sete Além. Eu vi, é muito legal. É como se fosse uma coisa científica. Sim. E ele vai dissecando e tal. Mas eu sempre falo isso, né? Que quando a gente vai dissecar a lenda, ela deixa de existir, porque lenda é lenda. Você querer pegar cientificamente Sete Além, sendo que eu mesmo nunca vou atrás de nada disso. Imagina. É como querer pegar Deus. Eu paro de brincar agora, assim. Vamos pegar tudo que é científico, a gente fecha o canal, fecha tudo, você também. Mas esse é a essência, é a horta desse podcast. Sim. Chama LendaCast. A gente fala sobre coisas que estamos sempre em cima do muro. Eu sempre falo isso. A minha fé é em cima do muro, né? Pode ter, como pode não ter. Eu vou estar trabalhando com esses dois. A gente não está montando uma religião aqui, não quer que ninguém acredite em nada. Eu vou montar a religião, sim, mas não agora. Então, me chama. Eu quero ser pastor aí ajudar. E aí o que acontece? Esse canal especificamente, não é que ele desmentiu, não é isso não, mas ele começou com uma afirmação que foi grave, que ele falou da minha faculdade. Porque eu conto que em 94 eu estudava numa faculdade na Vila Mariana, eu dou o nome dessa faculdade, e aí ele pegou e o vídeo dele começa falando, olha, essa faculdade não existia nesse local. Só que eu provei pra ele que existia. Aí ele não pôde mudar o vídeo dele, porque o vídeo tem 2 horas, aí ele me deixou um fixo. Fazer uma errata. Deixou um fixo ali. O Luciano, depois toda a nossa conversa. Reconsideração, que bom. E que eu bom, ainda fui bem cara de pau, porque eu não falei assim, muda agora. Eu falei, a faculdade existia. Pesquisa. Só mude se você tiver certeza que existe. Aí ele pesquisou. Pô, desculpa aí. Que bom, né? Porque pelo menos isso. Mas aí tem outros pontos que eu vou contar da história que você vai ver. Eu estava na faculdade, à tarde, era em outubro de 94, voltando para casa na hora do almoço. Estudava de manhã. E a gente pegava qualquer ônibus que nos levasse para Vila Mariana. Estação de metrô Vila Mariana, mas lá eu não pegava o metrô, pegava outro ônibus chamado Sacomã 477A. É um detalhe bacana, mas existe essa linha até hoje. Então eu pegava qualquer um que ia até lá. Eu estava no ponto de ônibus, já tinha rolado muito na Vila Mariana, andado pelos sebos, procurando livros e quadrinhos, então eu estava até que meio afastado. Aí eu digo assim, desse ponto onde eu pegava, que é um ponto aleatório, podia ser esse, podia ser outro dia, não é um ponto fixo, até a estação demorava de 5 a 10 minutos. Quando eu falei 5 a 10 minutos, tem gente como esse rapaz do vídeo que falou, peraí, vamos medir. Não, 5 a 10 não, 6,38 minutos. Cara, mas também aí tá querendo achar pelo em ovo, né? Eu sei, Aí, bom, eu dei sinal. Eu tava ouvindo música, lendo, que é o que eu sempre gostei de fazer. Eu não lia o nome dos ônibus, não precisava ler, porque, como eu falei, é uma reta até a Estação Vila Mariana. Todos passavam por lá. Então eu pegava qualquer um, só que sempre lotado, né? Eu me espremia junto com as pessoas, hora do almoço, perto da Paulista, você sabe como é que é. Naquele dia estava vazio. Eu dei sinal, ninguém subiu comigo, eu já devia ter estranhado aí. Eu não li o nome do ônibus, só dei sinal olhando pro livro, o ônibus parou, eu embarquei, desembarcávamos por trás na época. E pagávamos o cobrador, que a catraca era do meio para frente. Sim. E saíamos pela frente. E quem queria dar um gato, saía por trás sem pagar. Sem pagar. Fiz isso algumas vezes, desculpa. Confesso. Aí, 90. Peguei, entrei no ônibus, tive que fechar o livro para olhar onde eu ia sentar, vi perto da catraca, aí eu falo, de 2 a 3 bancos atrás do cobrador, havia um banco. Tem pessoas que falam, 2 ou 3? Porque no podcast tal você disse 2, no podcast tal você disse 3, então não sei se é 2, 3 ou 8. Pergunte para a vossa mãe, ela sabe bem. Exagerei agora. Aí você pode pôr isso num corte. Perguntar se quiser. pra tua mãe. Aí
eu peguei, vi ali uma mocinha sentada, uma senhora, uma moça, não sei exatamente, sentada perto do vidro, mas eu sei a descrição dela, meio gordinha, eu lembro da roupa dela e tal, sentada perto do vidro. Eu falei, vou sentar do lado dela, perto do corredor. Sentei. No que eu sentei, o ônibus começou a andar. Mal andou, ela me cutucou e falou alguma coisa. Eu tirei o fone de ouvido e aí eu ouvi a frase. Ela falou, você não vai para Sete Além, vai? Eu perguntei, como? Ela falou, desce do ônibus agora. Esse ônibus vai para Sete Além. Eu vou. Aí eu falei, não entendi, desculpa, moça. Ela falou assim, menino, desce agora. Esse ônibus vai para Sete Além. Então ela na verdade, parecia que estava mais me alertando do que me ameaçando. E aí eu estava tentando processar, confesso que assim, a cabeça não estava entendendo o que a mulher estava falando. Podia ser uma pessoa com uma dificuldade. Uma moça que estava na frente, segurando no ferro, assim, um pouquinho mais à frente, olhou para mim assim com cara de pena mesmo e falou, menino, desce agora. Desce. Aí eu falei, vou ter que descer. Será que eu desço? Não, acho que eu não vou descer, não. Aí do lado dela tinha um rapaz. O rapaz já foi mais incisivo. Falou assim, mano, desce aí agora. Aí eu já fiquei, vou descer. Quando eu ameacei levantar, o cobrador gritou, vai descer. Aí o ônibus parou, abriu a porta de trás mesmo, eu não precisei pagar. Foi a primeira vez que eu desci por trás com o motorista permitindo. E aí todo mundo do ônibus ficou me olhando feio, fui olhando bravo. Eu levantei. Aquela coisa de todo mundo olhando com você vergonha, indo embora, assim, né? Fui, pulei e desci. Quando eu desci, olhei de novo pro ônibus, todos os passageiros na janela me olhando feio, bravos. Mas eram pessoas normais. Tinham olho amarelo? Não. Tinham pele escamosa? Não. Tá. Sim. E também eu não reparei detalhe para ver se talvez se eu tivesse uma hipnose ali para vamos ver. Ou talvez se detalhes. fosse para Sete Além, na hora que elas chegam lá, elas já começam. Mas eu confesso que eu não vou mentir e falar tinha asa de morcego. Não tinha. Talvez por esse relato ser tão simples é que ele viralizou. Ele pega, né? Aí o ônibus andou mais um pouquinho, virou à direita numa rua onde não virava ônibus na época. Hoje eu não sei. Muitas pessoas já foram lá fotografar até essa rua, mas eu não sei se hoje vira ônibus, eu acho que não. Aí eu continuei meu caminho a pé pensando, pô, que maluco isso, né? O que aconteceu? Essa cidade só tem louco. Eu pensei em universo paralelo? Não. Pensei em coisas de terror? Sim, porque eu penso todo momento em coisas de terror. Eu vim pra cá, eu pensei no elevador em coisas de terror, eu penso todo momento. Você pegou o elevador, eu vivo pensando nisso. Mas pensei em coisas de terror, cheguei em casa depois, contei para minha família, eles me ajudaram a procurar ali o que poderia ser isso. Será que era uma empresa, uma festa, um bairro? Você lembrou do nome Sete Além, né? Ficou na tua cabeça. Esqueci. Só que eu achei esse nome tão bom que eu usei para tudo na minha vida. De 94 até para frente assim, eu usava para tudo. Eu tive uma banda, tive um animal de estimação. A gente era um jargão que a minha turma de amigos pessoais usava. Assim, mas não usava todo dia, mas sempre brincava. Então eu ia assim para uma nova turma, para novos amigos, eu comentava sobre essa história e ninguém nunca tinha ouvido falar em Sete Além. Nunca ninguém reverberou. Sim, não, nunca. O alcance era tão pequeno que eu não conseguia ter um retorno sobre isso. Só fui ter na época do Orkut, quando eu criei uma comunidade sem intenção de apavorar ninguém. Eu criei para reunir meus amigos. Uns estavam casados, outros estavam trabalhando fora. Então, eu queria juntar todo mundo. E hoje em dia a gente tem o grupinho do celular ali. Sim. Mas na época não tinha. Eu criei uma comunidade do Orkut chamada Sete Além. Não descrevi nada, ou descrevi bobeirinha, que eu queria unir meus amigos. Avisei meu irmão, avisei uma galera, eles entraram na comunidade. Deu lá 12 pessoas. Isso no Orkut foi anos depois, né? Foi 2000 e pouco. 2000 e pouco. Porque até 2000 e pouco eu usava a palavra para mim, para coisas minhas. Até criei coisas ficcionais que não tinham a ver com o universo paralelo, tipo super-herói chamado, coisas assim que a gente cria à toa. Criei para não usar para nada, como exercício. Mas nunca tive nenhuma história, nenhum relato. Quando eu criei essa comunidade no Orkut, depois que entraram meus amigos, de 12 a 15 amigos, e a gente ficou uma semana falando besteira. Onde tá fulano? Quem casou? Quem não sei o quê? Lembram do Beltrano? Onde ele tá? Quem namorou aquela menina? Ficou esses papinhos furados. Começaram a mandar solicitações para entrar na comunidade, pessoas estranhas. Aí eu perguntei ali, gente, vocês estão espalhando aí o link para alguém? Porque não precisa, é só a gente, é só os amigos mesmo, para falar besteira.
Não tô não. Aí eu fui ver, era gente de tudo quanto é estado do Brasil. Caramba. Gente de tudo quanto Você é não cidade. conhecia, Gente de tudo quanto é sexo, tudo quanto é raça, tudo quanto é classe social. Eu falei, o que tá acontecendo? E alguns deixavam scraps pra mim, pessoal ali, falando, onde você ouviu esse termo? Porque a minha avó falava de uma história de Sete Além. Onde você ouviu isso? Porque o meu primo é motoqueiro aqui no bairro e ele se perdeu uma vez e ficou uma semana andando de moto num lugar. Uma semana não. Horas andando de moto num lugar. Talvez seja uma semana lá, né? Aí foi, boa. Aí foi indo, eu fui deixando essas pessoas entrarem, que o meu coração já... me manda aí essas histórias, posso usar? Me dá autorização. Nossa, vou divulgar muito. Aí meus amigos... Tô saindo porque você deixou entrar muita gente desconhecida. Já é. Meus amigos saíram, ficou eu e os estranhos. Eu comecei a bater um pouco de papo sobre isso, coletei os relatos. Alguns eu até conheci pessoalmente, outros eu liguei, outros só mandei e-mail. Você fez essa pesquisa meio que de campo, de entrar em contato com a galera? Só que Sete Além tem um negócio engraçado, que hoje em dia não acontece mais, mas na época parece que Sete Além faz você esquecer. Ela quer que você esqueça. Sete Além quer que a gente pare de falar sobre ela. Tanto que eu recebi um e-mail no começo. Eu recebi um e-mail de ameaça no começo. Eu mal comecei o meu canal, ninguém nem nunca falava de Sete Além. Eu recebi uma mensagem de uma mulher falando: pare de falar de Sete Além. Você não pode falar sobre Sete Além. Os moradores de lá talvez não queiram. Você não sabe o que é isso. Aí eu peguei, na época do Orkut, copiei todos lá, troquei ideia, peguei autorizações. Todos os relatos que eu tenho são autorizados pela pessoa e eu só conto relatos que a pessoa não vai contar em outro canal. Entendi. Já teve relato que a pessoa contou no meu canal, depois contou no canal de um amigo meu. Contou ali. Aí eu falei pra pessoa, você mandou pra ele também, pra eles? Mandei. Então eu vou tirar do meu. Porque, é política minha. É diferente de nós dois. Se você quiser contar um relato meu, é diferente. Mas... quando eu vejo que a pessoa está querendo panfletar o relato dela, eu tiro do meu. Eu não faço escada para a pessoa. É diferente de, como eu te falei, de outros canais de parceiros. Tanto que alguns canais parceiros me ajudaram a divulgar. Porque como eu sou profissional de marketing, eu falei, como eu faço para saber mais histórias sobre Sete Além? Eu vou popularizar o termo. Sim. Então eu comecei a mandar os melhores relatos para esses canais grandes. Todos receberam bem e falaram, manda mais. E todos contaram e colocaram a minha cara ali. Eu não sei se foi bom ou ruim. Mas, esse aqui é o Luciano, entrou no ônibus, não sei o quê. Aí, a coisa explodiu. Só que tanto as pessoas são obrigadas a esquecer, que até tem gente que é com a teoria de que nós esqueceremos. Sabia que tem gente que fala que nos anos 70 se falava de Sete Além, teve um canal que estava produzindo uma série na televisão. Tem um cara que falou, uma moça que falou que foi numa biblioteca e tinha um livro que foi lançado na década de 70. Só que você pode pesquisar, não existe. Não tem. Ninguém fala. É como se eles dessem uma limpada geral e que falam que em breve vai limpar a nossa também. Não sei. Eles falam que vão limpar aqui também. Não sei se isso é verdade, mas eu tô aqui com a missão de não deixar morrer. De não deixar morrer. Eu também. Se eu tivesse parado, agora não, que o negócio tá andando sozinho. Mas se eu tivesse parado há alguns anos, talvez teria morrido. Porque eu insisti tanto. Eu criei grupos e ficava fomentando, fazendo teorias. E, gente, que será que foi isso? Gente, vamos lá, não sei o quê. Mas muita gente ficava com preguiça. Talvez seja a sua missão, porque você foi o cara que foi, quase foi, né? Porque às vezes tem gente que tem um relato super interessante. Mas porque você me chama para vir falar do ônibus? Tudo bem que eu tenho meu canal, tenho um monte de relato de Sete Além. Ninguém tem mais relato de Sete Além do que eu. Eu recebo ainda relatos de tudo quanto é canto. Mas se não fosse por isso, tem canais que falam de Sete Além também, mas não, sempre eu tô ali presente para manter a chama viva. E na verdade eu sempre me pergunto uma coisa: e se você tivesse ficado no ônibus, hein, Luciano? O que seria? Imagina chegando. Tem gente que fala que eu fiquei, que eu não sou eu, que eu sou o cara que é o cara que substitui o como é que fala? O doppelganger. Tem um relato sobre... Relato não, minto. Isso é um conto ficcional que eu escrevi, que está no livro Cripastas Sete Além, que eu escolhi só autores ficcionais, escritores, e eles publicaram um livro comigo, tá à venda aí, que é ficção. Chama Cripastas Sete Além. E é tão legal, porque são histórias que os caras pensaram que eu falei, isso dava filme. Isso dava filme. Caras muito bons, excelentes escritores. Mas enfim, aí o que acontece?
Você vê que me falam assim, pô, para de falar sobre isso. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava num varejista, eu era diretor de marketing de uma grande marca de roupa masculina. Eu tava lá almoçando, eu tava lá trabalhando, eu falei, vou almoçar. E era num shopping Morumbi ali do lado. Fui sozinho naquele dia. Fui na praça de alimentação de baixo, tava lá comendo. Sentou um senhor comigo e falou assim, você vai parar de falar de Sete Além ou não? E nesse dia eu até voltei e comentei no grupo. Falei, gente, o cara me abordou mó agressivo. Vai aqui. parar ou não? Você vai parar ou não? Eu pensei que era uma ameaça, mas aí ele falou assim, não, porque eu quero saber se você vai parar, porque eu vi no seu canal que você tá falando que vai parar. Eu falei, pô, mas meu canal tem 1.000 inscritos e cada vídeo tem 600 views. Você é um dos 600 que viu ali? Ele, sou sim, eu vi. Falei, tá meio estranho isso aí, tá meio estranho. Tá meio estranho, porque eu acho que ele abordou de uma maneira, viu que você percebeu que ele era morador, ele... não, eu gosto muito de você, só que você precisa parar. Uma vez eu fui com a minha esposa num evento também. O canal tinha 2.000 inscritos, cada vídeo tinha, sei lá, pouquíssimos, 800 views, sei lá. Eu tava com ela nesse evento, veio um cara assim, a minha sogra vê todos os seus vídeos. Eu falei, impossível isso, possível. Então é ela. Então achei quem assiste. Então, porque é muito raro isso acontecer. Porque até quando você tem canal grande, você encontra gente que... Eu tenho um vizinho que ele tem mais de 1 milhão e não sei quantos no YouTube. E se eu falar o nome dele, tem muita gente que não conhece. Não conhece, não, mas é assim mesmo. O mundo tá muito pulverizado, é nichado. É nichado, é pulverizado. Você falou que trouxe uns relatos inéditos de Sete Além. Tem algum que você lembra assim que te toca? Antes de falar o que eu trouxe, tem uma amiga minha que eu trouxe pra te conhecer, porque você sempre fala uma dela. Amiga sua? Eu vou deixar ela aqui. Você trouxe acompanhar. aqui? Isso Meu mesmo. Deus, aí veio uma moradora de Sete Além. Ele sempre fala dela e essa aqui é a Alminha. Eu conheço a Alminha. Pode ver aqui. Olha! Ai, nossa, essa boneca é maravilhosa. O símbolo oficial do canal Sete Além, que é a Alminha. Senhoras e senhores, a Alminha, que é a bonequinha que guia a gente por Sete Além, né? Inspirada na alma, que tem a tal alma do ritual, mas depois até a gente pode falar disso. Tem um ritual, né, pra entrar em Sete Além. A única vez que tentaram fazer esse ritual foi com você uma vez numa live. Você lembra? Foi numa live. Deu problema. Nunca dá certo. A gente fez um ritual uma vez numa live que era só para apoiadores. E eu não sabia que tinha um ritual para entrar em Sete Além. A gente fez com o Luciano e deu umas coisas erradas, né? Sua câmera deu... A câmera inverteu. Aí mostrou a parede da minha casa, porque eu tava usando o celular. E aí a câmera inverteu, mostrou a parede da minha casa e apagou. Perdi o contato. Disso. Aí o Daniel depois falou, Luciano, nem precisa entrar mais, que já encerrei lá. Mas, cara, o que aconteceu? Porque inverteu a sua câmera, né? Eu falei, pois inverteu. Aí ele falou, não, o pior não é isso, é que o povo viu alguma coisa lá no quarto quando inverteu. Tinha alguma coisa lá? Pode falar. Fala só pra mim, eu sou seu amigo. Você preparou alguma coisa? Eu falei, velho, juro que eu não preparei nada. Mas eu lembro que você contou que desligou a câmera, foi em dormir e a câmera ficou lá. Falei, Luciano, pode desligar. Foi estranho demais. E como que é esse ritual pra entrar em Sete Além? Bom, eu sempre falo, eu não acredito em nenhum ritual e eu recebo vários. Se eu já fiz algum... Não, eu participei assim, das pessoas fazendo e eu junto, como aconteceu. Mas eu não faço assim tanto. Só que geralmente você tem que escrever os seus pecados, lembra? É verdade. Você escreve, pelo que eu lembro, o ritual de Sete Além, você escreve 3 pecados. Não, você escreve, acho que é um pecado, escreve 3 alma vezes. Sete Além 3 vezes, não é isso? É isso mesmo. Escreve um pecado, escreve... Vamos fazer ele aqui. Tem papel e caneta aí, Anitta? Tem certeza? Vamos fazer? Ele que tá querendo, eu não recomendo. Precisa do quê? Precisa de vela? Dan, mas só te falar o seguinte. Nunca a gente fez com a presença da Alminha. Eu acho meio bizarro. Porque boneca, né? A gente sabe que boneca... Podem abrir portais porque boneca tem energia depositada, boneca lembra criança, boneca tem afetividade. E aí, com a Alminha aqui, eu fiquei com vontade de fazer. Amiga, me empresta um... até arrepiou aqui. Vamos fazer. Ao vivo aqui, fazendo... Eu tenho certeza que o pessoal deve estar pedindo aí nos comentários. Obrigado, Anitinha. Anitta, do muita brisa. Só até falar uma... Papel e caneta aqui, ó. Só comentar uma coisa. Todas as lives de Sete Além, mesmo com ritual ou não, sempre deram problema. Assim, agora nem tanto, eu faço live todo dia. Mas eu dava problema de luz, de som e dava alguma zica ali, interferência. Agora, fazendo o ritual, eu acho que é melhor não. Rapidinho.
Só pra Beleza. testar. Eu não tô com medo, É não. porque Não eu tô com pense o que eu tô cara com medo. aqui, ele trouxe a boneca, entendeu? E a gente pode testar. Vamos fazer o LendaCast um canal de experimentação. Então, ó, pra você que quer fazer o ritual de Sete Além, acabou de falar o Luciano, que é o criador de Sete Além, o cara que quase foi, que é um pouco perigoso, porque Sete Além já é perigoso a gente ir normalmente, sem fazer ritual. Agora você incitar fazendo ritual, vamos tentar aqui, né? Porque Só um detalhe, as pessoas fazem isso, geralmente elas põem ou em rede social a hashtag Alma Sete Além, Alma Sete Além. escrevem o pecado, ou elas escrevem no papel com vela. E o que tem acontece? vela aqui, ó. Vou pegar as velas, vai falando. Putz, eu fui falar da vela, ele tem vela aqui. Tem vela Não aqui. acredito nisso. Tem 2 velas aqui que eu liguei aqui. Eu fui tentar dar um acendi migué, aqueles ele velos. tem. Se eu falar, tá precisando de uma virgem, ele, peraí que tem uma aqui, ó. Tem tira o uma- sangue de... só sangue de uma virgem que não virgem, tem é. aqui. Sangue de virgem tá raro, inclusive. Mas aí o que acontece? Não é que a gente vai abrir um portal. Geralmente quem fez esse ritual, eu falei, eu não fiz, não faço nenhum tipo de ritual. Ela começa a ter alguma influência, cria uma atmosfera que pode criar um portal, de repente. Entendi. Então, Vamos vamos lá. mas a gente podia Se criar tentar. um portal, Mas gente, aí como é que é? avisem Então- a minha mãe, minha esposa. Que a gente vai É. pro sítio. Como é que funciona, então? Só para as pessoas saberem. Você pega o papel e caneta em casa. Então, você precisa de um papel e uma caneta. Você pode fazer com papel e caneta escrevendo um pecado seu. Um pecado. Pecado é alguma coisa que, né, que você considera que você fez de errado para alguém Uma ou para você culpa, mesmo. é. Uma culpa que você carrega. Boa. E aí você pode colocar embaixo... Alma Sete Além, você escreve 3 vezes. E você pode fazer na internet também, porque esse era um ritual meio que você fazia com a galera ao vivo, né? Aí você pode colocar a hashtag Alma Sete Além. Então já bota aí no chat, hashtag Alma Sete Além. Se você quiser fazer pra tentar sentir junto comigo, pode fazer. Então você vai comentar, só que as pessoas vão ler o pecado. Então, escolhe Cuidado uma que a culpa. sua mãe pode saber A seu sua pecado. mãe pode escolher uma culpa menor, né, que você tenha. E aí, a Anitta tá me dando um livrinho aqui só pra eu escrever. E aí você coloca aí nos comentários o seu pecado embaixo, hashtag Alma Sete Além 3 vezes. Escreve 3 vezes. Então, por exemplo, eu menti pros meus pais. Hashtag Alma Sete Além, hashtag Alma Sete Além, hashtag Alma Sete Além. Você tem que escrever tudo isso. E dizem que a partir desse momento você se concentra. Nós vamos fazer aqui com o Luciano Milici e com a Alminha. Não recomendo. E ele não recomenda, mas como eu sou afrontoso, eu vou fazer. Quer dizer, como que é? Então vamos lá. Então eu posso escrever aqui, né? Eu preciso falar pra você o meu pecado? Não, não precisa. Eu não sou o... Tá, eu tá não vou bom. te Então eu só vou escrever, julgar. mas eu vou não falar sou só pra padre e vocês. vou te absolver. mas Vamos tudo ver aqui. Eu vou escrever um pecado que eu não gosto muito, já levei isso pra terapia. bem. Então não precisa revelar. Já que eles, né? Tá. Tô escrevendo aqui, vou escrever. Nossa, ele fez isso. Fiz gente. isso, ó. Não tô conseguindo ler, tô brincando. Já coloquei aqui. Aí depois eu escrevo Alma Sete Além. Como eu não tô na internet, eu não preciso colocar hashtag, tá? Então, ó, escrevi uma vez. Alma Lembrando Sete que Além. todo ritual é uma mudança de percepção e consciência. Que ele Sim. tá fazendo brincando. Não vai Alma acontecer Sete nada. Além. Terceira vez agora. Alma Sete Além. Já escrevi. Vamos lá então. E agora eu leio junto com a boneca. Cara, eu acho que assim, já deve ter, teoricamente já teria. Eu acho que é assim que funciona, não sei. O quê? Eu nunca fiz. Não, a boneca não participa do ritual, mas eu acho que. Tem uma luz piscando. Tá- Não, peraí. falhando ali. Acho que eu coloquei aqui o livro em cima do... Eu coloquei o livro em cima do coisa. Acho que Não, mas tá piscou. piscando ainda. Você não tá apertando? Fala sério. Não, aqui, ó. Você tá apertando aí, vai. Não tô, Luciano. Vou deixar... Ó, aqui, ó. Como que eu tô apertando, ó. Vou deixar aqui na mesa. Mas Amiga! Mau contato. Tá com bizarro. Não, mentira. Agora que bem na hora que a gente faz o ritual, tá piscando. Nunca Ela piscou antes, na hora que a gente tava falando? piscou. Não, piscou antes Não, do não piscou, bate-papo? não tá piscando hoje o dia inteiro. Mas quando você começou a escrever, eu vi, voltem aí o vídeo, eu tenho certeza. Quando você começou a escrever, já deu umas piscadas. Mas eu pensei que era tipo, sei lá, Olha lá. tá piscando mesmo. Ó, Você, pior né, que, boneca? Cara, o controle tá aqui mesmo, ó, na minha mão. Tá, agora. segura aí. Não- Não, a gente não aperta. Porque essas luzes dá pra gente mudar a cor dela e piscar também. Piscar, não sei se dá pra piscar. Eu sei que dá pra mudar a cor. Parou agora. Eu falei pra não Aí, fazer. ó, Se aí, o Dani ó. sumir, a gente já sabe. Ai. A culpa não é minha, pessoal. Ó, aí
Então, aí seria isso. Eu preciso ler em voz alta a Alma 7 Além 3 vezes, igual eu fiz. E aí dizem que vai acontecer essas coisas. As coisas começam a acontecer, os portais começam a se abrir. Você vai começar a perceber um aumento da sua percepção extrasensorial. Você vai conseguir, às vezes... Eu tô com dorzinha de cabeça. Poderes. Eu acho que a minha cabeça... Você vai desenvolver algum tipo de poder até que vai acontecer duas coisas. Você vai poder ir para Sete Além por um portal, mas também, nos casos ruins... Se bem que ele já é ruim, mas nos casos piores, você é substituído por alguém de Sete Além. Então a sua alma, seu espírito, sei lá o quê, sua consciência, sua mente é substituída. Isso é o que dizem. Então muita gente põe a hashtag, e aí eu tenho uns amigos no Brasil inteiro, que é um grupo chamado Caçadores de Alma. É grupos de vários estados, inclusive... A gente tem no celular essa galera, grupos de WhatsApp. Eles investigam só gente que fez o ritual, porque a pessoa põe na hashtag numa rede social. Então eles investigam e entram em contato para saber se a pessoa está tendo alguma sensação. Algum sentimento. E eu vou contar que eu tenho cada história de gente que foi investigar. Teve um menino recentemente que ele publicou lá. Eu acho que o meu professor é de Sete Além. Ó, cachorro late... Tá vendo? Cachorro não latiu o tempo inteiro. Tem gente entrando de Sete Além aqui. Você já pensou, Luciano? Já era. Já abrimos o portão. E pra fechar, Luciano? Ensina a fechar. Quem disse que eu sei? Não, você me contou que precisava rasgar o papel. Vou rasgar. Vou rasgar. Não, chega. Fechou o portal. Fechamos aqui. Fechamos o portal. Isolamos. Chega. Apaga a vela. Apaga a vela. Deixa eu apagar a vela aqui, ó. Depois eu apago. Deixa ela acesa. Gente, amei esse episódio de hoje, ó. Tá rasgado aqui, tá? Não. Depois eu vou colar pra saber o pecado. Piscou a luz, piscou a luz bem na hora que a gente tava fazendo. Posso pegar aqui a Alminha pra mostrar? Sim. Junto com a Alminha e o Luciano Milício. Você quer contar um episódio, um relato inédito que você trouxe pra gente terminar? Você tem algum ou você não? Eu sempre tenho. Tem um inédito que realmente eu não contei no canal, uma coisa simples mesmo. Posso falar dois rapidinho, sendo que um, inclusive, não é sobre Sete Além, mas é que tá martelando a minha cabeça, que é pra eu te contar aqui. Bom, o de Sete Além é que tem uma moça que é aqui da Zona Leste, ela de São Paulo, ela trabalha numa cafeteria e ela faz faculdade de tecnologia. E ela disse que um dia ela estava lá na cafeteria de boas tal, chegou um cara todo descabelado, desarrumado, sujo, e falou para ela assim, onde fica a Avenida Sapopemba? Ela meio que deu risada, ela falou, moço, é ali do lado. Ele, me dá um copo d'água, por favor. Ela deu, ele bebeu 5 copos d'água. Ele estava sedento. E aí ela mostrou onde era a Avenida Sapopemba, que é muito perto, está sinalizada, a cafeteria dela é quase vizinha ali. E aí é a maior avenida de São Paulo. Ela pega São Paulo inteira. Esse homem correu para lá, ela disse que pela janela ela viu ele comemorando, assim, ó, de estar na avenida. Ela não entendeu nada. Ela falou que passou 2 dias. Ela estava na hora do almoço dela, andando pelo bairro lá, e ela viu uma moça subindo a rua, desesperada, descabelada também, com a aparência de cansada, com um pé, um sapato, outro não. E a moça falou assim, por favor, me leva para algum lugar conhecido, movimentado, pelo amor de Deus. A moça arranhava ela, me leva para um lugar conhecido. Ela ficou com medo, mas ela falou, tá com problema. Ela falou, vem cá, sobe ali que você vai estar ali numa área mais movimentada. A moça viu, correu, ela disse que igualzinho, a moça chegou ali num lugar que não era avenida, mas era uma rua conhecida, ficou pulando, ajoelhou, começou a chorar, passou um rapaz, ela pediu o celular emprestado, fez uma ligação, ela ficou curiosa, foi falar com a moça, ela nem falou com a moça, ela falou com o rapaz que socorreu ela, o rapaz falou assim, ela pediu o celular dela, ligou pra família, estão vindo aqui buscar, porque parece que ela faz muitos dias que ela não vê a família. Aí ela pegou e foi embora. Aí, a terceira vez, ela terminou o expediente dela na cafeteria, estava indo embora, descendo a rua, ela viu 2 pessoas, um rapaz e uma moça, chacoalhando uma senhora lá, falando assim, onde é? Onde é? Ela chegou perto da senhora e esse rapaz e essa moça viraram para ela e falaram assim, onde é um lugar movimentado? Pra gente, por favor, mostra. Ela falou, sobe aqui comigo que eu levo vocês para lá, vem. Aí ele disse que o homem estava subindo com ela, a moça não aguentou, parou num poste assim, que eles estavam muito cansados. E o cara foi falando para ela assim, olha, obrigado, porque eu tô há muitos dias aqui em Sete Além e você tá me socorrendo e, nossa, eu moro aqui no bairro mesmo e não sei o quê. E aí ela levou o rapaz para lá, o rapaz ficou todo feliz, o cara chamando a moça tava subindo ali e o rapaz continuou falando, eu moro aqui no bairro, eu fui ali no material de construção,
De repente eu comecei a descer a rua e as casas foram ficando diferentes e a rua estranha, mas eu sou teimoso, continuei andando. Quando eu virei a esquina, eu não achava mais o caminho de volta. Eu fiquei uma semana procurando o caminho de volta e eu encontrei a Laís, que é essa outra moça, que ela também se perdeu, só que ela não é nem de São Paulo, ela é do Nordeste, ela se perdeu na cidade dela e a gente se encontrou aqui. Aí ela falou, aqui onde, moço? Você tá aqui no bairro na Zona Leste. Ele, não, Sete Além, você resgatou a gente em Sete Além. Ela falou, eu nem sei o que é Sete Além, eu tô no bairro da minha cidade. O homem, não, você tava em Sete Além na hora que a gente se encontrou, você não percebeu? Ela, não, nem reparei, eu tava no bairro aqui. Reparei, eu aí tava nisso eles ouviram a Laís, que era a moça, gritar, onde vocês estão? Ele, viraram, cadê a Laís? Não tava mais. Eles ficaram escutando a voz dela por 1 minuto ainda assim, gente, eu não tô vendo vocês. Baixinho assim, gente, eu não tô vendo vocês. E aí o rapaz ainda gritou pra ela assim, Laís, se você estiver ouvindo a gente, eu vou avisar seus pais. Fica tranquila que eu vou avisar. E você vai conseguir voltar um dia. E aí o rapaz foi embora. O rapaz não quis mais falar com ela, vazou. A menina nem quis ir mais pra faculdade, foi embora. Eu também não iria. Aí, no dia seguinte, ela comentou com a dona da cafeteria, que é uma cafeteria muito histórica lá, tem bastante tempo. A dona falou assim: isso acontece tanto aqui no bairro. Meu pai. Ela falou, moça, quando você tiver. É na Zona Leste, ela pediu para não falar o bairro, então eu não vou falar. É perto da Sapopemba. Aí falou assim: quando você estiver descendo ou andando por lá e você notar que as casas estão diferentes, não repara, continua olhando para baixo, vai embora. Que você já fez isso várias vezes. Ela falou, é normal, as pessoas daqui atravessam. Tem portal normal, ali, então. E você não pode reparar. Achei sensacional. Eu não contei para ninguém isso aí, inéditaço. Ninguém tá sabendo desse relato. Olha, relato inédito de Sete Além. E o outro não é nem um relato, não é nem um relato, é só um... É um relato, mas para resumir, só para você ter... eu tenho um amigo, o Raniel, que ele é coveiro. O Raniel. E ele sempre manda relatos de cemitério. Alguns ele passou, alguns outras pessoas passaram. E eu até chamo de essa playlist de O Coveiro Sabe. E ele só contou uma época que ele trabalhava no cemitério... Como chama o maior cemitério da América Latina? Vila Formosa? Vila Formosa. Incrível. Mas faz muito tempo ele trabalhava lá. E ele sempre levava um lanche para um rapaz que morava lá perto, que era um morador de rua, levava pão com mortadela. Olha onde vai parar esse relato. É curto, mas até que um dia ele achou os pães. Ele tem um buraco no cemitério, ele achou os pães perto desse buraco. Ele ficou com raiva. Ele falou, pô, o cara não tá comendo. Aí ele encontrou o cara. E o cara falou assim, não é que eu não tô comendo não. É que eu tiro a mortadela e dou pro meu cachorrinho aqui. Eu não como, eu dou para ele, que o cara tem um cachorrinho. Aí ele falou, beleza. Só que aí um dia ele entrou nesse buraco atrás do cara. Mas como assim um buraco? Era um buraco tipo Tinha um buraco, caverninha? Porque o trabalho dele, ele detalha. O trabalho dele, o cemitério da Vila Formosa é o maior da América Latina. Sim. E ele trabalhava nessa época, já faz tempo, mais de uma década, eles escolhiam um lote dentro do cemitério que era vazio e eles carpinavam, limpavam, passavam máquina e preparavam, porque dali a meses iam utilizar aquela área para enterrar pessoas. Mas eram umas áreas assim, vazias. E aí ele disse até que um dia ele deixou um carrinho de mão, eu até pulei essa parte, mas ele deixou um carrinho de mão e ele viu que o carrinho de mão foi afundando, ele viu uma mão repondo. Aí que ele viu que o morador de rua morava lá, num tipo de um buraco. Sim, isso é meio infelizmente, isso é muito comum acontecer em cemitério. Aí quando ele foi trocar ideia com esse cara um dia, ele não achou o cara, mas ele disse que, Luciano, é um labirinto. Eu andava lá e não conseguia mais voltar. Eu tava com aquelas lanternas vermelhas antigas de mão, porque não tinha celular na época. E eu procurando como sair, eu vi uma criança lá. Meu Deus, dentro do cemitério. Sabe o que é o pior? Ele falou assim, Luciano, não são moradores de rua que moram no cemitério. Ele falou que o cara se identificou como um papa-figo. Meu Deus, que é aquele espírito. Ele falou, nós somos pessoas que a gente mora embaixo do cemitério e a gente come parte dos cadáveres que as pessoas não vão reclamar. Só que não conta pra ninguém. A gente já tá aqui em 150 pessoas. E tá aumentando isso há uma década. E aí ele pediu para nunca contar na época. Até ele falou, hoje em dia eu nem trabalho mais nesse cemitério. Se aquela época a população era de 150, hoje deve ser de quantos papafigos? E ele dá vários detalhes da vida dessa galera. Ele fala, e se você delatar a gente não puder mais comer os mortos... Come você. A gente vai ter que começar a comer os vivos. Melhor comer os mortos. Meu Deus. Eu achei muito legal esse relato. Olha,
final, plot twist Tamo junto. inesperado, cara. Amei esse relato. E esse foi o relato que chegou pra você também. Chegou pra mim, porque as pessoas agora estão mandando relato de todos os assuntos. Ou né? seja, Papa Figo, a lenda do Papa Figo é exatamente essa, que são pessoas que vivem no cemitério e comem os mortos. Isso, comem de comer, tá, gente? Não vai ter perversão aí, não. É comer de... Não é os necrófilos, né? Que é uma coisa horrível, que existe também. E isso não é nem lenda. Mas o Papa Figo é gente que come pedaços do morto, de comer, de devorar o cara mesmo. explicou pra ele. O cara falou assim, ó... Por isso que não comia o pão com a mortadela. gente veio da... A gente veio, na nossa família, nossa comunidade, veio da área árabe, dos árabes. A gente mudou pra cá na década de tal, e lá eles chamavam a gente de Gul. Que é a mesma coisa que os Guls. É G-H-O-U-L, né? Gol, né? Gol. E a gente veio pra cá e chamavam a gente de Papa Figo lá no Nordeste porque a gente comia mais os fígados das pessoas. Porque eles alimentam mais a gente pra uma doença que a gente tem. Só que agora a gente come tudo. Não come só o fígado, não. A gente come tudo. Então, a gente pega aquelas áreas do cemitério onde as pessoas não vão reclamar os mortos, não vai ter... não vai ter, como chama? Quando você exuma e tal. Então a gente abre embaixo, a gente tem uma rede de túnel, a gente come ali e tal. Geralmente mora 1 ou 2 só. Em cada cidade, ele falou, pelo menos tem 1 ou 2 Papa Figo nas ruínas. Não é só em cemitério, é em ruína. E eles ficam ali esperando para comer fígado de gente morta. Ou pessoa morta. Mas se negar a pessoa morta, eles vão comer vivo. Isso o cara falou para ele. E o cara falou um negócio muito legal também. Ele falou assim, tem uma cidade no interior de Minas que o povo lá sabe da gente, eles dividem a cidade com a gente. Só que a gente não consegue ir até lá, porque se a gente sair todo mundo aqui debaixo do buraco, 150 pessoas, e andar na estrada, a nossa aparência é muito feia, que ele descreve. Sim, ele mora embaixo do cemitério. A nossa aparência não é humana, a gente é feio, vão matar a gente. Então... a gente queria ir para lá, mas não tem como, então a gente fica aqui no Vila Formosa mesmo. Mas lá em Minas tem essa cidade que o povo sabe qual é, eu não sei, eu pesquisei. Tô pesquisando. Alô, você de Minas, se souber onde é, falou que o povo ali convive com essa galera, que tá meio que um acordo, uma cidade pequena, ninguém conta para ninguém de fora, e aí morre pessoa, eles fornecem pra galera, olha só. Se você souber qual cidade é essa, me conte, mas eu não vou porque eu não quero ser... devorado. Conta que eu vou fazer stories com o Papa Figo. Gente, vamos encerrar com esse relato incrível. Luciano, maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tamo junto. Muito obrigado e ter contado relatos inéditos de Sete Além, desse universo de Sete Além, que cada vez mais eu percebo que se amplia, né? Sim. Você viu que agora, pra mim, imaginar que embaixo do cemitério da Vila Formosa pode existir um portal onde existe uma outra civilização e essas pessoas comem os mortos. E isso é lenda, né, gente? Calma, né? Não vai não vai cavar lá. Não vai cavar lá, pelo amor, né? Mas toda lenda tem essa... Por isso que eu falo, né? O LendaCast, ele trabalha esses dois âmbitos, assim. É lenda, mas o cara falou que viu. Será que não viu? Os detalhes são muito realistas. Sim. Na hora que você fala que um carrinho de mão afunda na terra do cemitério, que é completamente normal, e você vê uma mão pegando e arrumando, não é uma mão que vem... é uma coisa que... Puta, tá caindo uma mão aqui, normal, Uma mão normal que é... Não é uma mão de uma garra. É uma mão de... Assim, me chocou. É um plot twist incrível. E, Luciano, muito obrigado por ter vindo aqui. Tamo junto. Mesmo. Sempre que vocês nos chamarem, a gente vai estar aqui sempre. Pode contar sempre. Para o pessoal encontrar você, encontrar o seu canal, como que eles te acham? Por favor, entrem ali, sigam, se inscrevam no canal de Sete Além, tem o loginho roxinho 7A ali, oficial 7 Além, redes sociais todas, oficial 7 Além, ou Luciano Milici. Eu vou receber você, vou trocar uma ideia, me conta seu relato, me manda no luciano@7além.com.br. Quem sabe eu não conto no próximo LendaCast aqui o seu relato também. As suas participações sempre rendem parte 2, assim, são maravilhosas. Com certeza tô junto, pode me chamar. Luciano Milici, senhoras e senhores, trevosos e trevosas, e a Alminha aqui com a gente para encerrar esse episódio incrível do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Quer me encontrar nas redes sociais e cortes desse episódio de Sete Além? Dan Pires Lenda em todas as redes. @Dan Pires com S, Lenda em todas as redes você encontra. E também no Spotify em áudio e vídeo para você assistir. E quem sabe na próxima nos encontramos em Sete Além. Tchau, Luciano. Até mais. Até a próxima. Tchau, Alminha.
Tchau. Nos vemos em Sete Além. Sete Além. Tchau, trevosos. Tchau.